Érico Veríssimo nasceu no estado do Rio Grande do Sul, no município de Cruz Alta, em dezembro de 1905. Seus pais eram de família tradicional e abastada, mas perderam seus bens. Por isso, Érico começou a trabalhar na juventude para ajudar em casa. Em 1920, mudaram-se para Porto Alegre. Desde cedo, já era claro o interesse do jovem pela literatura. A separação de seus pais o fez largar o colégio para trabalhar como balconista numa seguradora e, mais tarde, no Banco Nacional do Comércio. Retornou para sua cidade natal com sua mãe em 1926 e se tornou sócio da Farmácia Central. Em 1929, Érico começou a escrever contos. Seu primeiro conto, Chico, um conto de Natal, foi publicado no periódico mensal Cruz Alta em Revista. Em 1930, sua empresa foi à falência. Então, Érico decidiu voltar a Porto Alegre e viver de seus escritos. Em seguida, seus contos foram publicados em importantes revistas e jornais. Começou a trabalhar como revisor e tradutor na revista Globo, no cargo de secretário de redação. Traduzia artigos de jornais e revistas estrangeiras. Nesta época, conviveu com diversos escritores renomados. Em 1931, casou-se com Mafalda Volpe, com quem teve 2 filhos, Clarissa e Luiz Fernando. Em 1932, Érico Veríssimo estreou na literatura lançando seu primeiro livro de contos, intitulado Fantoche. Nesse mesmo ano, passou a dirigir a revista Globo e foi indicado para gerente do departamento editorial da Livraria do Globo. Além disso, colaborou nos jornais Diário de Notícias, Correio do Povo e foi eleito presidente da Associação Rio-Grandense de Imprensa. Em 1933, publicou o romance Clarissa, que marcou o início de sua popularidade. Desde então, passou a exercer intensa atividade literária. Mas um homem escreve por tantas razões, e a maioria dessas razões são de um mistério profundo. Há primeiro, quando se é moço, uma natural vaidade de aparecer, de ser alguém, de ver seu nome na capa de um livro. Há essa poderosa necessidade de comunicação, de dizer coisas. Essa ideia que cada moço tem de que sua vida é muito importante e que precisa ser contada direta ou indiretamente. Quando um escritor se torna profissional, como é meu caso, há às vezes a necessidade de escrever porque essa é a sua profissão, esse é o seu ganha-pão. Eu não recomendo que se faça da literatura uma profissão. Mas o curioso é, diga-se entre parênteses, que quando eu não vivia da literatura, eu escrevia um livro por ano. Agora que vivo dela, escrevo um livro de 3 em 3 anos, de 4 em 4 anos, de 5 em 5 anos. Entre 1941 e 1945, o escritor proferiu palestras sobre literatura e sociedade brasileira e deu aulas de literatura brasileira em universidades americanas de Berkeley e Oakland, como professor visitante. Érico Veríssimo narrou suas impressões desta época nos livros Gato Preto em Campo de Neve e A Volta do Gato Preto. Diante da censura imposta pelo Estado Novo, mudou-se para os Estados Unidos e começou a lecionar literatura e história do Brasil, no Mills College, em Oakland, Califórnia. Dessa instituição recebeu o título de doutor honoris causa. Em 1953, ocupou o cargo de diretor do Departamento de Assuntos Culturais da União Pan-Americana em Washington, onde permaneceu até 1956. Recebeu o Prêmio Machado de Assis pelo conjunto da obra em 1954, concedido pela Academia Brasileira de Letras, e também o Prêmio Jabuti, mais importante da época, recebido em 1965, pelo romance O Senhor Embaixador. Em 1969, a casa onde viveu em Cruz Alta tornou-se o Museu Casa de Érico Veríssimo. Érico faleceu em novembro de 1975, com 69 anos, em Porto Alegre, vítima de infarto. O escritor possui uma vasta obra dentre contos, romances, novelas, ensaios, literatura infanto-juvenil, biografias, autobiografias e traduções. Algumas de suas obras foram adaptadas para cinema e televisão. Por exemplo,
Olhai os Lírios do Campo, que, sob a direção de Erval Rossano, foi uma novela apresentada pela Rede Globo em 1980. Sua trilogia O Tempo e o Vento tornou-se uma série televisiva apresentada pela Rede Globo em 1985, sob direção de Paulo José. Seu filho, Luiz Fernando Veríssimo, seguiu os passos do pai e se tornou um importante escritor brasileiro. Se destacou pelas obras de humor como Analista de Bagé e Comédias da Vida Privada. Alguns pesquisadores afirmam que as obras de Érico Veríssimo podem ser divididas em 3 fases: romance urbano, romance histórico e romance político. Veja no próximo vídeo os livros mais importantes de cada fase com comentários. Se inscreva no canal e curta os vídeos.